Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente vai falar tudo sobre como você, que é inspetor de equipamentos, engenheiro mecânico, pode atuar dentro da área da NR13 e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. Eu estou aqui com meu companheiro de live, Marcos Rosa, que é especialista na NR13. Hoje a gente vai responder as perguntas da audiência aí, um conteúdo muito bacana que a gente vem fazendo. Como é que você está, Marcos? Eu tô bem, Vitão, muito bem, obrigado. Olha nós aí, né? Segunda live do ano. Esse ano promete ter muita coisa boa vindo por aí. Queria aproveitar aqui já de antemão sim, cara, agradecer de coração a todo mundo que tem participado das lives, né? Tô vendo aqui que o pessoal realmente vem, tem comparecido, fazem as perguntas, né? Nós estamos aí tentando deixar as lives para as 19 horas. Vamos ver se a gente vai conseguir manter esse horário. Mas, a princípio, estamos aí às 19 horas, toda quinta-feira aqui, né, presente no Instagram. Essa ferramenta maravilhosa que nós temos, que nos ajuda aí a transmitir esse conhecimento, né, do mercado de NR13, transmitir esse conhecimento para o pessoal para ajudar aí os profissionais habilitados, os engenheiros mecânicos a atuar nesse mercado e ter lucros, né, como você mesmo diz aí. Temos perguntas? Temos várias perguntas aí. Então, vamos Também para a gostaria de primeira. agradecer o pessoal aí que está participando, que está mandando as perguntas. E isso daí, como eu sempre venho dizendo, né, em todos os outros episódios, desculpa aí, a voz está meio rouca hoje, mas isso daí motiva a gente a sempre estar aqui, a sempre comparecer. Acabou virando nosso compromisso, né, com o pessoal que tem participado junto com a gente. Então, galera, obrigado aí de coração mesmo. Mas sem mais delongas, vamos lá para a primeira pergunta. A pergunta é do rancho das ferramentas. É a seguinte, ô Marcos: o vaso de pressão barra caldeira, estando cheio, pode interferir na medição de espessura por ultrassom? Pergunta interessante, hein? Interessante, já Vou virar fizeram aqui. essa pergunta para mim no um dos meus mentorados, na verdade, né? Porque ele já ouviu falar sobre isso. E eu acho que é interessante, né? Essa interação, essas perguntas vindo direto da audiência, justamente por isso, porque é algo que com certeza ele já ouviu falar sobre isso, né? Já ouviu falar em algum Sim. artigo, alguém, né, da área técnica deve ter comentado isso com ele e isso realmente surge, né? Gera dúvidas para o pessoal. Vamos lá, resposta diretamente. Não gera interferência, não dá interferência. E agora eu vou explicar o porquê. Os equipamentos, eles são fabricados, né, de uma liga metálica. Ora, eles são fabricados de aço carbono, que é uma liga metálica muito comum, né, que é um composto de ferro, uma base ferrítica, com alguns elementos de liga, como, por exemplo, o carbono. Então, o aço carbono é um único elemento de liga predominante, que é o carbono, que dá a dureza, a resistência, né, e a ductilidade para esse material. Ou ele pode ser fabricado de aços inoxidáveis, né, que ele tem um teor de carbono muito reduzido, porém ele tem altos níveis de concentração de cromo, níquel e às vezes molibdênio. Então vamos pegar aqui um aço inoxidável da série 300, por exemplo, tem 16% de níquel, 12% de cromo, por exemplo. Então isso tudo, né, faz com que o material ele seja realmente inoxidável, ou seja, ele não oxida. Então alguns desses equipamentos são fabricados com aços carbonos ou aço inoxidável. Ambos os materiais são ligas metálicas. E as ligas metálicas, né, quando você faz uma medição de ultrassom para verificar a espessura, como que funciona o teste? O ultrassom ele tem um duplo cristal, que a gente chama, o medidor de espessura por ultrassom. Ele tem um duplo cristal. Um cristal emite o som e o outro recebe o som. Então, o tempo gasto entre a emissão do som, ele bater na parede do outro lado do material e voltar, e ele receber esse som, é calculado esse tempo e é transmitido para o aparelho, que converte em milímetros. Então, você já tem um resultado em milímetros. Muito legal isso. Agora, quando você tem uma medição de espessura em um aço carbono, você tem uma velocidade do som em metros por milímetro quadrado.
Não, desculpa, metros por segundo. Metros por segundo. Então é 5.000, se não me engano, tá, gente? Não me lembro muito bem, mas é 5.920 milímetros ou metros por segundo. Acho que é metros por segundo. Corrige aí, Vitor. É metros, é Metros por metros. segundo. Deixa eu só, eu vou até confirmar o nosso procedimento, porque Não, mas agora é isso foi mesmo. uma coisa que fugiu à mente, É 5 Mas mil eu que é acredito que seja metros por segundo mesmo. metros por segundo. Então você tem lá 5.920 metros por segundo é a velocidade do som no aço. Então vamos dar um exemplo aqui que você tem um tanque de água, né? Pegando aqui o exemplo da Casa das Ferramentas aí, né? Que é o que fez a pergunta. Você tem lá um tanque de água. A velocidade do som na água é diferente da velocidade do som no aço. Então aí você já tem uma limitação. Então quando você tem o envio do som bate do outro lado da chapa, parte desse som ele dispersa para o líquido. Sim, dispersa para o líquido. Mas a parte que dispersa é tão pequena que o equipamento nem mede o líquido. Ele volta com a maior parte do som para fazer a recepção novamente e te informar qual é a espessura. Então, voltando, a resposta é não, né? O vaso de pressão ou caldeira, estando cheio, pode interferir na medição de espessura por ultrassom? A resposta é não. Ah, Marcos, mas eu tenho dentro desse equipamento, ou sei lá, é um equipamento com altíssimas espessuras. Eu tenho uma caldeira que tem uma parede do tubulão de 140 milímetros. Quando você tem uma espessura muito grande, você tem que olhar a especificação técnica do seu aparelho. Na verdade, o vapor lá dentro, ou o que tiver lá dentro, se tiver água, por exemplo, dentro dessa caldeira, dentro desse tubulão, não vai interferir. Como eu já disse, a velocidade do som na água é diferente da velocidade do som no aço. Mas você pode ter variações se o seu equipamento ele tiver uma limitação. Então, alguns equipamentos podem ser limitados de 1 milímetro, ou de 0,10 a 50 milímetros, ou 100 milímetros, ou 150. Então, dependendo da limitação, você tem que avaliar isso para usar o seu equipamento. Eu acho que foi respondido, né, Vitor? O que você acha? Sim, acho que sim. Só de forma complementar, sei que não tem muito a ver com o que perguntou, mas agrega, assim, o equipamento no cheio ou não interfere, mas a temperatura que ele se encontra, sim. Aí você tem que fazer uma adaptação no seu transdutor aí de som. E já existe, só para né? complementar. Existe cabeçotes duplo cristal para altas temperaturas. Exatamente. Se eu não me engano, até 300 graus. Na verdade, essa variação ela se dá devido à alta temperatura e o equipamento ele não foi feito para isso, né? Então você tem, isso aí. E assim, pegando um gancho também quanto a isso, já que você falou sobre isso, né? A tinta, ela pode sim também, né? Se o vaso de pressão estiver pintado, você medindo sobre a tinta, sem um equipamento próprio para isso, você tem também um problema, né, relacionado a isso, você pode ter uma distorção. Por que você pode ter uma distorção? A tinta, apesar de ela ter uma fina camada, se ela não tiver muito aderida, ou enfim, a tinta tem uma velocidade de som. O aço já tem outra. Então você tem dois itens ali. Para isso você precisa do medidor eco-eco, né? Que é o medidor de ultrassom sob camada de tinta, que também é um transdutor separado, diferente, igual o de alta temperatura. É isso aí, boa, bem lembrado. Então vamos seguindo aqui. A gente tem agora, na verdade não é uma pergunta, é um comentário do Dibriel, nosso sócio. Toda a live está aí participando. Obrigado, viu, Dibriel? Ele fala o seguinte: parabenizar pelas lives, obrigado mais uma vez aí. Se tiver aí, fica no ao vivo. Show de bola. Obrigado, Dibriel. Valeu, hein? Boa. Vamos agora para o Wesley Lilo, engenheiro. Ele escreve o seguinte: validade de calibração das PSVs acompanha o prazo das inspeções periódicas NR13? Essa pergunta também é muito bacana. Obrigado aí, Wesley. As perguntas têm sido muito boas mesmo, né? E realmente são perguntas de quem já está na área. Porque, né, quem não está na área não consegue fazer perguntas desse tipo. Obrigado, viu? Vamos lá. A norma NR13, ela dá um parâmetro para testes, desmontagens e manutenção de válvulas de segurança, né? Ou os dispositivos de segurança, de acordo com a inspeção
Ou seja, ele dá uma estimativa máxima. Ó, você não pode fazer esses testes de manutenção além da data da inspeção interna dos equipamentos. Isso significa que, num vaso de pressão de categoria 2, por exemplo, que a inspeção interna é 4 anos, você teria, então, a calibração daquela válvula ou a manutenção dela, no máximo, a cada 4 anos. Só que isso também significa que vaso de pressão de categoria 5, que a inspeção interna é 10 anos, 10 né? A anos. cada 10 anos, significa que você ficaria também, de acordo com a NR13, sem desmontar, sem fazer testes nessa válvula durante 10 anos. Então, a norma NR13 fala isso. O que o nosso procedimento, e aí eu vou trazer, você falou sobre procedimento agora há pouco, eu vou trazer isso, né? Que nós estamos no mercado aí já há quase 15 anos, e nós temos procedimentos passo a passo para fazer todas as inspeções, incluindo também a parte de calibração de válvulas de segurança. No nosso procedimento, eu acho que eu até já comentei aqui, a gente usa a inspeção externa, ou seja, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos, no máximo 5, para fazer essas manutenções e calibrações das válvulas, tá? Abre aspas aí, abre aspas. Às vezes, o próprio cliente tem um procedimento interno sobre isso. E a maioria desses clientes possui um procedimento que coloca lá anualmente as calibrações das válvulas. Se o nosso cliente tiver um procedimento interno, ele é mandatório, a gente usa ele, porque ele é mais rígido. Se o nosso for mais rígido, a gente usa o nosso. Se o dele for mais rígido, a gente usa o dele. Tá percebendo, então, qual que é o nome do participante que perguntou? É o Wesley. Wesley. Tá percebendo, Wesley Lilo. Wesley, tá percebendo que pode ter uma variação, que isso, na verdade, fica a critério do profissional habilitado com essas ressalvas, né, de tempo máximo que a norma coloca aí. Então, você pode estipular esse tempo. Agora, importantíssimo, quando se trata de equipamentos, né, como válvulas de segurança, por exemplo, que são equipamentos mecânicos, precisam realmente de manutenção, precisam de cuidados, você tem que avaliar caso a caso. No nosso procedimento, apesar de ser bem amplo, lá a gente coloca, né, que caso, por exemplo, o equipamento ele fique nas intempéries, ou seja, sol e chuva todo dia, nós puxamos isso para 1 ano. Ah, não, o fluido é um fluido viscoso, né? Talvez é um fluido que pode engripar, pode dar algum tipo de problema internamente se abrir a válvula. A gente coloca o quê? Até 6 meses, se for o caso. Então, vai depender muito do ambiente, do tipo de fluido, da pressão de abertura, qual que é a situação de cada caso. É algo que realmente não é assim uma resposta rápida, né? Isso vai depender do critério de aceitação, dos procedimentos e também das análises de risco de cada caso. Quer acrescentar alguma coisa, Vitor? Não, eu ia comentar isso mesmo, que aí a gente falou em períodos, né? Mas lembrando que a gente precisa avaliar caso a caso, cada situação, o ambiente onde a válvula está instalada, o fluido. Você falou perfeitamente, eu acho que ficou bem respondido. Show de bola. Então vamos para o próximo. Vamos aqui. Responder só aí o Steve. A live vai ficar assim gravada, tá? Depois a gente deixa aqui no meu canal, no Marcos Rosa NR13. Você pode acessar lá o IGTV que vai estar lá, beleza? Sataf, né? Sataf Engenharia. É isso. E aproveita que você está hoje ao vivo e assiste os outros episódios, que também estão gravados lá. Tá tudo lá. Muito bacana o conteúdo. Então vamos para o próximo aqui, Marcos. Engenheiro do projeto é o nome do perfil. Aí ele pergunta um pouco mais sobre a área comercial agora. Ele pergunta como prospectar clientes e fechar serviço. Esse é um tema para 2h30, né, de live. Porque realmente... E outra, no mínimo, né? No porque mínimo, realmente... né, 2h30. E outra, né, é um tema que todo mundo quer saber, né? Porque envolve os ganhos, né? Quando a gente fala, por exemplo, qual que é o nome dele? Engenheiro Projetos? Engenheiro de projetos? Engenheiro do projeto. Ele Engenheiro se do projeto. aqui no perfil. Ah, beleza.
Viu, engenheiro? Então, assim, imagina que todo mundo quer ter uma boa prospecção, ter um bom departamento de vendas, né? Hoje, por exemplo, nós, aqui na SD Engenharia, nós temos um departamento de vendas que só trabalha com vendas, né? Temos pessoas de prospecção e temos pessoas de execução de propostas, inclusive, né? Que cuidam dos follow-ups, cuidam também do diligenciamento das propostas, né? Mas, cara, assim, existe diferenças, né? A nossa empresa hoje, nós elaboramos, em média, por ano, mais de 40 milhões de reais em propostas. Olha só, então é uma grande quantidade, né, dentro desse mercado gigantesco que é a NR13, que é a inspeção de vasos, caldeiras, projetos de alteração e reparo, quer dizer, enfim, existe um mundo gigantesco, né, dentro desse mercado e nós, da nossa empresa aqui, a gente tem uma pequena, né, parte desses clientes que nos procuram para pegar essa quantidade enorme de propostas. Então, imagina que se juntar todas as propostas feitas no mercado da NR13 no Brasil, a nível Brasil, cara, você pode ter certeza que é na casa do bilhão de reais. Esse mercado, ele realmente trabalha na casa do bilhão, não é nem milhão não, viu? Então vamos lá, como que você pode prospectar clientes? A venda de serviços na área da NR13 é uma venda consultiva, eu falo. O que seria uma venda consultiva? Primeiro, você precisa entender muito bem do assunto, tá? Porque um consultor, ele tem que entender, ele precisa ser especialista no assunto para dar consultoria, concorda? Um engenheiro, um profissional habilitado que não tem especialidade na NR13 vai ficar com as rebarbas. O que é a rebarba? Aquele serviço que ninguém quer, né? Porque talvez é muito longe, ou talvez é muito barato, e não dá para fazer naquele preço, e o cliente vai passar para quem realmente cobra menos, então você vai ficar com as rebarbas, ou não vai conseguir prospectar e não vai conseguir entrar no mercado de uma forma construtiva, né? Então, imagina o seguinte, para ser especialista, exige trabalho. Então, você tem que primeiro pensar em como você, né, como engenheiro mecânico, aí, engenheiro que cuida de projetos, inclusive, pode se tornar especialista na NR13. Eu tenho o curso de alta performance, que eu acredito que você já deve conhecer, e está lá à disposição de qualquer um. Mas aí, vamos lá. Depois que você é um especialista, aí você já consegue fazer uma venda consultiva. Você, por exemplo, vai mostrar para o seu cliente ou para o seu prospecto que você entende do assunto. E é isso que vai fazer com que ele queira te ouvir. Ninguém quer ouvir um cara que não entende do assunto. Vai lá para falar uma besteira, o cara fala, nossa, esse cara vem aqui sabe menos que eu. O cara não vai querer ouvir. O cara só vai querer ouvir você se você entender mais do que ele. E quando isso acontecer, aí, já é metade do caminho. Já é 50% da venda pronta. Porque ele quer te ouvir. E quando você chega na empresa e mostra que você domina o assunto, você vai dar confiança, você vai dar credibilidade para o seu trabalho. É assim que faz a prospecção. Depois que você fez isso, você vai entregar algo de bom para o seu cliente. Como que você entrega algo de bom para o seu cliente? Lembra que eu falei que é uma venda consultiva? Você vai dar uma consultoria de graça para ele. Responder perguntas, ajudar ele talvez até formatar a carta convite, que é com o escopo técnico, porque muitos dos clientes não sabem nem comprar, então você pode ajudar ele nisso, tudo de graça. Isso vai te dar o quê? Um pouco mais de probabilidade, então, de você fechar o negócio. E aí vai depender do quê? Do convencimento. Se você realmente conseguir convencer ele, você vai fechar o negócio e vai, com certeza, fidelizar o cliente. Fidelização, gente, é isso. É fazer um bom trabalho, fazer uma boa entrega, né? E também dar essa consultoria para o cliente. É como se ele fosse o seu mentorado e você fosse o mentor dele, né? Você vai ajudar o seu cliente a entender os aspectos e os riscos que tem a NR13. É assim que se prospecta clientes e fecha serviços. Boa, muito bom. Muito bom. Resumidamente, né? Deixar uma sugestão. Acabei de acompanhar a fabricação de um tanque. O tanque foi aprovado nessa idade.
Esse é o cenário da pergunta. Você viu? Ele comentou aí, É o o próprio Wesley? Marcos. Esse é o outro, né? Ah, é o outro, tá. Não é o Desculpa aí a mesmo minha. esse aqui é o Wesley, é o que fez a primeira É o pergunta da lá. pergunta da PSV. Ah, tá. Acabei de acompanhar Da a fabricação PSV. de um tanque. O tanque foi aprovado na estanqueidade. Esse é o cenário para a pergunta? Não entendi. Ou deixar ele Acho que continuar. Tá. Vamos é a partir para a questão próxima aqui? Eu não entendi a dele. da PSV. Vamos para a próxima aqui do Kevin Prado. Ele pergunta o seguinte: melhores marcas chinesas de medidor eco-eco. Opa, Essa é fácil, né? peraí que eu peguei a pergunta errada aqui. É do Kevin Prado. Ah, já vi. Melhores marcas chinesas para medidor eco-eco. E aí, Kevin, beleza? Obrigado pela pergunta. Cara, assim, existem muitas, tá? Chinesas. Eu acho que a Mitec é chinesa, né? Ou é japonesa? É, É eu acho que chinesa, é né? chinesa. É. O que a 99%. gente anda recomendando, o que a gente usa e é muito bom e é durável, inclusive é um bom custo-benefício, é a Mitec. Procura Mitec com CH no final, MT180. Esse é um medidor de espessura eco-eco que você pode comprar aí. Aqui, acho que aqui no Brasil por uns R$ 4.000, né, Vitor, mais ou menos? Pouquinho mais. De 4 a 5 mil deve ser aí. Uns 4,5 mais ou menos. Então você vai achar aí esse medidor eco-eco. Ele já vem com um calibrador, desculpa, com um transdutor para medir sob camada de tinta, né? Agora É. você tem que ajustar. Então você não pode simplesmente pôr no eco-eco medir material sem a tinta, né? Com a tinta eco-eco, sem a tinta apenas um eco. Se eu não me engano, é um botão que você aperta nele que você ativa essa função. Se eu Essa não me função. engano, tá? Exatamente. Inclusive, se eu puder só complementar, esse que o Marcos está falando, ele tem uma limitação de espessura que ele consegue medir. Se precisar medir espessuras maiores, aí é um outro modelo que eu não vou lembrar agora. Aí vai, Acho que ele depois vai desse, até até o 40 milímetros, 600. 30, 40. Eu acho que esse é o MT600. Viu? Deixa eu falar aqui um negócio. Essa imagem É. que eu coloquei no card de perguntas no meu Stories é um MT180. Ah, é? Essa imagem que eu Deixa eu coloquei, ver. o card de pergunta. Sabe aquela imagem que eu coloquei? Você Sei, que foi até. que eu É que compartilhei. ficou em cima, né? Eu É. escrevi em cima, mas é um MT180 aquele lá. É Ah, show um, de bola. é um medidor desse eco-eco. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima? Não, vamos lá para a próxima. Pergunta do Antônio Marcos. Ele pergunta o seguinte: onde podemos encontrar na norma percentual de inspeção de ENDS para tubulação ou equipamento? Eu Aí. acho que ele quis dizer esses ensaios por amostragem. Eu entendi. Se eu estiver aí na live, Antônio, puder confirmar para a gente. Vamos lá, ó. Falando da NR13, Antônio. Então eu vou falar da NR13. Não tem nenhuma percentual, nenhuma indicação de percentual. Na verdade, a NR13 só fala de um teste, que é o teste hidrostático, ou de estanqueidade. Os únicos testes são esses. Ela não fala de ensaios não destrutivos. Ela fala que você precisa monitorar a vida útil do equipamento, fala que você precisa ter qualificação numa demanda de projeto de alteração e reparo de quem vai ser usado para fazer os reparos, no caso os soldadores, fala que você tem que ter procedimentos, né? Mas ela não fala, por exemplo, que você precisa fazer, sei lá, uma amostragem de 20% da solda, por exemplo, de LP, ou uma amostragem de 50 pontos de medição de espessura. Não. Nenhuma norma vai falar isso para você, tá? Isso daí é critério do profissional. Quer ver um exemplo? Existem equipamentos que não têm corrosão. Lembra que no começo, a primeira pergunta de hoje, eu falei sobre os aços, né, carbono e aço inoxidável. O aço carbono ele tem um grau de corrosão maior. O aço inoxidável, praticamente zero corrosão. Então, por que eu vou, talvez, fazer uma amostragem gigantesca de medição de espessura num equipamento que tem zero de corrosão? Às vezes a espessura da maioria desses equipamentos é de 4, 3 milímetros, até 2,5 milímetros de espessura, né? Uma parede de um equipamento como esse. E aí você vai ficar medindo lá, eu preciso fazer, sei lá, 50 pontos no raio, na circunferência,
a cada meio metro, a cada 500 milímetros até o final do equipamento. Cara, não precisa. Então você vai fazer o quê? Um visual interno, quando você tiver uma inspeção interna, viu algum tipo de problema, aí você vai pontualmente nesses locais e faz a medição de espessura, ou faz um LP, ou faz um ultrassom, né, da solda, e aí você vai pontualmente. Se na inspeção visual, que é a primeira que você deve fazer, você não pegou nenhum tipo de problema ou anomalia, você vai fazer o quê? Seguir o seu procedimento correto. Não tendo nenhum tipo de anomalia, medição de espessura por amostragem, pelo menos uma espessura, por exemplo, a cada 90 graus, em cada uma das virolas, para que você tenha uma amostragem por virola de chapa soldada. Então, alguns equipamentos de grande porte, tem lá 15 metros de altura, por exemplo, uma torre de 15 metros de altura, você vai ter 8 ou 9 gomos de chapa ali. Então, em cada um desses, é importante que você faça uma medição de espessura para você certificar que todas as chapas foram fabricadas, né, na fabricação de forma correta, não se usou nenhuma chapa errada, por exemplo. Então, aí depois você vai avaliar os resultados. Se estiver muito próximo todas as medições, você não precisa aumentar as amostragens, mas a norma não fala sobre isso. Isso, o que vai falar é o seu procedimento. Então, você vai fazer um procedimento com base nas normas. E aí você pode pegar, por exemplo, as normas dos ensaios, né? A norma de ensaio de LP, a norma de ensaio para visual, a norma de ensaio para medição de espessura. Com base nessas normas, você vai criar o seu procedimento. E o procedimento é que vai falar quantas medições você vai criar ou você vai fazer. No curso de alta performance, por exemplo, nós temos um drive do aluno. Nesse drive do aluno, tem lá modelos de procedimentos e lá fala quantos pontos você tem que medir no processo comum, tá? Então, se você for aluno nosso, vai lá, procura lá que você vai achar. Boa. Vou emendar uma pergunta dele aqui, Marcos. Ele fala mais o seguinte, complementa, né? Existe alguma norma específica para teste operacional em tubulação ou equipamento? Operacional? Operacional, a pergunta. Não. Desconheço, eu não sei. Eu não sei se pode ser uma norma interna da empresa. Por exemplo, a Petrobras provavelmente deve ter muitas normas, né, para operação das linhas, para sistema operacional. Muitos. Eu tenho, por exemplo, alguns clientes, aí já vou trazer para caldeira, por exemplo. Eles têm lá um POP, que eles chamam, que é o procedimento operacional de partida. Então, eles falam, mas como que eu vou ligar a minha caldeira? Tem que ter um procedimento. E eles têm lá um procedimento operacional de partida. Para caldeira. Agora, para tubulação, eu nunca vi. Pode ser que sim, né? Que exista procedimentos operacionais, sim. Mas não normas, né? Não existe uma norma específica para teste operacional. Agora, se você estiver falando, por exemplo, um teste de estanqueidade é um teste operacional? Não sei se ele está considerando isso como um teste operacional, ou o teste hidrostático como um teste operacional. Se for, aí sim existem normas regulamentadoras para testes de estanqueidade e teste hidrostático. Mas eu não consideraria esses testes operacionais, não. Na minha opinião, não são. Beleza? Boa. Fechado, respondido. Agora vamos para a pergunta do Valdecir Paulo de Lima. O engenheiro CLT da empresa pode fazer a NR13 a favor da empresa? Cara, legal essa pergunta. Achei legal. Interessante também. Eu já vi, tá? Como que ele chama? Ele chama, peraí que eu passei para outra página. Valdecir Paulo. Valdecir, legal, obrigado pela pergunta, viu? Cara, não existe nada nas normas que limite essa situação, tá? Existe sim algo que chama SPI, né, que é Serviço Próprio de Equipamentos, Inspeção de Equipamentos, né, que é o serviço próprio, ou seja, a própria empresa ela homologa através do Inmetro, aí é uma certificação, tá? A empresa tem uma certificação do Inmetro que faz, então, o SPI.
que é o serviço próprio de inspeção. Aí você ganha no prazo de inspeção dos vasos, das tubulações, das caldeiras, você ganha, né, uma condição extra aí, de segurança por ter uma equipe interna, mas aí você tem que ter um profissional habilitado exclusivo para isso. O cara ele não pode fazer nada separado, ou seja, eu posso usar o cara do PCM, que é do planejamento de manutenção, para fazer a NR13? Não, não pode. No SPI é exclusivo, isso é um requisito da norma, do Inmetro, inclusive. E você tem que ter também, de acordo com a quantidade de equipamentos, você vai ter também o número certo de inspetores de equipamento, que é aquele inspetor do curso de 472 horas, desculpa, 572 horas, né, com a especificação técnica. Então, esse inspetor de equipamento também tem um número certo que você vai precisar para essa equipe, mas isso é o SPI. Agora, eu já vi situações como essa, muito comum, principalmente nas empresas de petróleo e gás, tá? Muito comum mesmo. Inclusive, eu tenho alguns alunos meus do curso de alta performance que são profissionais habilitados de SPI. Por outro lado, eu já vi a situação diferente também. Um cara que é CLT, engenheiro mecânico CLT, que faz as inspeções da NR13, que executa lá internamente, mas não tem o SPI. Eu já vi essa situação também. Eu, sinceramente, desconheço alguma norma ou algum, sei lá, algum parâmetro, talvez, do CREA, desconheço, tá? Pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum, que limite isso. Fala, não pode, desconheço. Porque se o cara está contratado como engenheiro mecânico, ele pode ter essas atribuições dentro da empresa. E o serviço de NR13 é para engenheiro mecânico. Então, ele é um profissional habilitado, ele pode executar. Existe aquele negócio aquela expressão antiga, né, que é cuidado para não amarrar o cachorro com a linguiça, né? O que significa essa expressão antiga, amarrar o cachorro com a linguiça? É até engraçado, né, Vitor? Mas imagina que quando você inspeciona o seu próprio equipamento, você pode ser tendencioso, ou alguém lá, talvez o seu gerente ou o seu diretor, pode tender a te obrigar a aprovar um equipamento em risco. Olha só que forte isso, tá? Não estou falando que você vai fazer isso, mas existe uma tendência, tá? Isso pode acontecer. Agora, existe também um negócio que chama ética profissional. E dentro da sua graduação de engenharia mecânica, né, se você é registrado como CLT, como engenheiro mecânico, você fez a faculdade. Dentro da sua graduação, você teve uma disciplina que chama ética. E você fez um juramento lá para a ética que você ia ser ético nos seus tratos, né, técnicos. Então, eu acredito, sinceramente, que se você for um cara ético, se a sua empresa for ética, né, se não existir essa tendência a talvez forçar algo, né, de forma errada, eu acredito que pode ser facilmente elaborado aí um procedimento, pode ser facilmente executado esse trabalho, como eu já vi. Agora é o seguinte, eu já vi também, né, essa questão da tendenciosidade, eu já vi acontecer. Uma vez eu fiz uma visita num cliente, né, num prospecto, nem é cliente meu, na verdade, e a pedido deles, né, eu fui lá, fiz uma avaliação documental simples, peguei 2 documentos. Os 2 documentos estavam errados. Tinha informações faltando. O grau, por exemplo, para você entender, às vezes nem espessura os caras medem. Mas por que você não mede a espessura do equipamento na inspeção periódica? É um procedimento interno nosso. Tendencioso. Por que é tendencioso? Se você não mede espessura, não tem como você reprovar. Se você não tem como reprovar, você tem uma RT lá assinada, um relatório assinado, escrito aprovado, simplesmente, sem ter base para aquilo. E quando a gente fala para o cliente, ou fala para o prospecto, né, que aquilo está errado, o cara já começa a falar, nossa, mas para mim arrumar isso vai dar muito trabalho, então deixa como está mesmo. Então isso é um risco, né, que corre. Então cuidado com essa tendência que pode acontecer. Se for o seu caso, cara, arrume outro emprego. Arrume outro emprego. Melhor coisa. Beleza, Vitor? Quer acrescentar? Beleza. Quero.
Só para complementar, hoje a gente estava analisando, revisando o relatório de uma caldeira, a gente pegou o relatório anterior de uma caldeira de grande porte, categoria A, de alta performance, alta pressão. O pessoal estava aprovando a caldeira sem ter espessura mínima. Aí. Você entendeu? Isso daí é uma coisa tendenciosa. O pessoal que está nos ouvindo, a gente já falou muito aqui disso. O que acontece? Geralmente, quando você fecha algum trabalho para alguma indústria, alguma coisa, o pessoal tende a colocar a faca no pescoço. Fala assim, cara, eu te contratei, está aqui para resolver um problema, você precisa aprovar o meu equipamento. Eu não quero saber como, mas você aprova. E o cara, às vezes, com medo, ou por coação do cliente, medo de perder o trabalho, medo de não pegar outros trabalhos ali dentro, ele acaba fazendo isso. Né? E, inclusive, é uma das coisas que você fala no primeiro módulo do seu curso. Né? Depois a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso numa outra oportunidade. Mas eu já fui vítima desse tipo de situação, porque na outra empresa que eu trabalhava na parte de qualidade e que eu fazia lá dentro? Eu fiscalizava a soldagem. Então, os soldadores tinham que fazer, por exemplo, um pré-aquecimento, utilizar o arame X, aí depois que terminava lá, dependendo do material, às vezes tinha que fazer um resfriamento lento, né? Porém, eu estava sobre a gestão do cara da produção. Aí o que acontecia? Eu falava assim, gente, isso aí tá errado, isso aí não pode, tem que pré-aquecer, não pode resfriar rápido, porque senão vai trincar a solda. O cara falou assim, não, mas eu preciso entregar isso amanhã, faz do jeito que tá. Então você fica sem ação e ao mesmo tempo o trabalho que você está fazendo perde todo sentido. Né? Então acho que é importante complementar isso, porque às vezes a gente pensa que não, e realmente foi Depois eu tive que fazer um trabalho grande dentro da empresa, por quê? Porque eu tive que sair da produção e ficar sob o guarda-chuva da qualidade, porque aí sim eu conseguia ter autonomia para fazer com que as coisas acontecessem dentro da indústria com qualidade. Porque senão era o que o cara da produção falava, era o que tinha que ser feito. Aí passava coisa errada, a gente não tinha autonomia para nada e coagido, igual você comentou. Não, mas é verdade. Isso aí que você comentou sobre a questão da caldeira sem medição sem espessura mínima, né? Eu acredito que é um prontuário incompleto. Cara, eu assim, sinceramente, eu me forço a pensar que isso não é de propósito. Eu me forço a pensar que o cara que fez essa inspeção não é um especialista, não entende do assunto e acabou, sei lá, entendeu? Fazendo o que ele sabia e que ele achou que era para fazer. Porque se o cara sabe, né? Se o cara sabe ler a norma e interpretar, por exemplo, e lá fala, na norma fala, deixa claro que você precisa de um prontuário para fazer o monitoramento da vida útil. Se o cara sabe disso, tá vendo que tá errado e tá aprovando, aí eu já acho que é crime, né? Existe o crime doloso e o crime culposo, né? Qual que é o doloso? É sem querer, né? É isso? Não, é o O contrário. O contrário, o culposo é doloso é sem por querer. O querer. doloso Tá vendo? Então, assim, de o, qualquer jeito vai ser crime. Ou por querer ou sem querer vai ser crime. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. E o Beleza? que me surpreende, só para, sem querer estender muito, o que me Sim. surpreende é o seguinte: é uma empresa de nome no mercado, é uma empresa que a gente conhece, né? A gente, sim, respeita nesse sentido, porque está há muitos anos já no mercado. Não fala não, hein? Igual você falou, não vou falar não. Senão o Igual Instagram você falou, derruba nossa live. do pessoal denuncia. Aí é o seguinte, o que mais me faz pensar é assim, ó. Eu sou igual a você, eu penso assim, cara, eu tô na cabeça que, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o prontuário não tava lá, aquela parte do cálculo não tava lá no dia da inspeção e o cliente vai me mandar ainda. Pra gente não começar a pensar que o cara tava aprovando dessa forma. Mas é isso aí. Vamos Mas lá? beleza, vamos pro próximo. Aqui Vamos falar. estendemos muito Enquanto nessa. você acha a pergunta aí, o Wesley comentou aqui, né? Ó, só lembrando que o profissional habilitado é responsável pelo tanque, né, no cenário que eu mencionei. Olha lá, ele está falando daquela pergunta dele ainda. Anteriormente, deu o parecer dele e toda a tratativa já foi feita, porém gostaria de uma visão de um especialista no assunto. Cara, eu não peguei aqui, ó. Desculpa pela pergunta chegar
por partes, mas a plataforma do Instagram limita a quantidade de palavras no chat. Vamos ver aqui. A dúvida é, por que o tanque ainda não contém o fluido de classe A ou B enquadrado na NR13? Como a NR13 prevê até 90 dias para abrir o livro de registro, o que você recomendaria nesse cenário? Cara, eu não estou entendendo, cara. Ô Wesley, faz o seguinte. Não, eu vou ajudar ele. Faz o seguinte, Wesley. Manda no meu direct do Instagram o áudio da sua pergunta. Eu respondo só para você lá. Manda o áudio. A gente não tem tempo para ficar lendo aqui um monte de perguntas. E realmente você tem razão. O Instagram não permite você digitar tudo de uma vez. Então manda lá no áudio. Eu vou te ajudar. Vai lá que nós vamos ajudar você. Vamos para a próxima? Vamos aqui para a pergunta do Dandan Lana. Ele pergunta o seguinte: aquecedor de passagem se enquadra na NR13? Como fazer a inspeção? Aquecedor de passagem. Vamos decifrar isso aí primeiro. Existem muitos, né, equipamentos que trabalham com aquecimento, tá? Ora, em alguns casos eles até levam o nome de trocador térmico, né, ou trocador de calor. E aí alguns entram como aquecedores, né? Aquecedor de passagem eu nunca vi esse nome, mas pegando um gancho, né, existem vários tipos. Vamos lá, os tipos de aquecedor que são com espelho, eles têm um espelho, um fluido passa entre os tubos, entre os tubos por fora do espelho, e um outro fluido que vai trocar temperatura com esse primeiro fluido passa por fora dos tubos do outro lado do espelho. Então vamos lá. Esses tipos de aquecedores, a maioria das vezes, se enquadram sim na NR13, e você precisa então fazer o quê? Um cálculo de produto PV, que é pressão máxima de operação, ou a PMTA, vezes, em kPa, tá? Em quilopascal, vezes o volume em metro cúbico, volume geométrico interno em metro cúbico. Se essa conta der maior que 8, enquadra na NR13. Se der menor que 8, não se enquadra. Muito simples, então, a conta, tá? Então, esses tipos, eles são dessa forma. Agora, existem aquecedores térmicos, né, que a gente chama aquecedor térmico, não sei se ele está se referindo a isso, por isso que eu estou dando os dois exemplos, que não se enquadram na NR13. E aí eu falo por quê. Porque tem um item na norma, né, que é o item 1322 da NR13, que fala, por exemplo, que a parte de serpentinas de aquecimento não se enquadram. O item 1322 são os itens que não devem ser tratados, né, com a NR13, ou seja, não precisam ser avaliados com o critério da NR13. Claro que precisa ter inspeção de controle de qualidade e tudo mais. Mas aí você precisa aí, né, avaliar qual deles é. Se ele for serpentinado e o fluido térmico, que às vezes é um óleo mineral, por exemplo, que passa dentro dele, passa dentro da serpentina e vai embora para aquecer o processo. E ali entre as serpentinas você tem um aquecedor térmico, que seria talvez sei lá, um fogo ali por GLP ou por GNV, enfim, um queimador, né, que a gente chama. Você tem um queimador ali. Esses equipamentos, eles se enquadram como serpentinas de aquecimento, aí não se enquadram na NR13, tá? Então, existem esses dois tipos de aquecedores. Espero ter ajudado, né? Porque não ficou muito clara aqui a pergunta. E aí a inspeção é normal, né? A inspeção é medição de espessura, visual, avaliação de critério, documental e assim por diante. Tem uma outra pergunta aqui do PH Rebelato. É bem nessa linha aí, complementa um pouco a pergunta do Dandalana. Ele fala o seguinte: aquecedor de fluido orgânico, fluido térmico sem troca de fase, enquadra na NR13 como vaso? Eu acredito que ficou claro aí os tipos de aquecedor e... Sim, não, então, na verdade, assim, ele até coloca aqui, fluido orgânico, seria o quê? Um óleo, pode ser vegetal ou pode ser sintético. Quando ele fala orgânico, né, provavelmente ele está se tratando aí de óleo vegetal. Desculpa, vegetal não, óleo mineral, óleo mineral. Ou sintético. Então, esses dois óleos, mineral ou sintético, são usados, né, para fazer o aquecimento
desse aquecedor de fluido térmico, né? O aquecedor de fluido térmico, eu conheço aí, eu já fiz várias avaliações técnicas do fluido térmico, do aquecedor térmico da Tenge, Tenge, Tenge chama, se eu não me engano. Procura lá na internet que vocês vão ver modelos, né, desse equipamento. Como que funciona esse equipamento? Ele tem uma tubulação de óleo, ele tem um tanque de óleo, tá? E esse tanque de óleo, ele vem do processo frio, enche esse tanque, sai desse tanque, passa dentro de um equipamento que é uma serpentina, e depois ele vai para o processo quente. Então, imagina que aqui ele está com, sei lá, 90 graus, 80 graus, ele passa pela serpentina. No caso do óleo mineral, ele pode ser usado até 300 graus Celsius. No caso de óleo sintético, até 380 graus, tá? Ele sai a 300 ou a 380 graus, de acordo com o tipo do óleo, e vai para o processo. Aquece doce, aquece processo de forma geral, de indústria alimentícia, geralmente. Esse óleo, ele perde temperatura e volta para o tanque. Então, ele fica circulando. E ali você entra também no item 1322, a linha G de gato. Procura lá na norma, item 1322, a linha G, que fala sobre serpentinas para troca térmica. Serpentinas para troca térmica não se enquadram na NR13. Ah, como que faz inspeção disso? Cara, precisa fazer inspeção. Porque você tem ali tubulações com chama direta. Então você tem um desgaste grande ali. Se você tem chama direta, você tem desgaste excessivo. Tem que fazer visual, medição de espessura e controlar esses desgastes também. E geralmente é feito isso uma vez por ano, de acordo com as paradas programadas das indústrias. Beleza, boa. Bem complementado aí. Agora vamos para do engenheiro Jonatas Ramos, que ele pergunta o seguinte, Marcos. Como amarrar em contrato as inspeções para que no próximo ano já esteja garantida? Tá, vamos lá. Ó, eu sei que tem bastante pergunta aí. Se der uma hora, a gente paralisa, tá? Vamos até dar uma hora aqui de live. Fazer essa mais uma. Então tá. Então vamos lá. Como amarrar em contrato as inspeções para que o próximo ano já esteja garantido? Cara, legal isso aí, hein? Existe realmente, né? Existem, por exemplo, empresas que fazem contratos, cara, de 2 anos, de 3 anos. E aí você faz todo o trabalho de NR13 para essas empresas dentro desse contrato. Geralmente esses contratos, eles funcionam como? Inspeção periódica está dentro do contrato, projeto de alteração está dentro do contrato, né? Calibração de válvula está dentro do contrato, manômetro, tudo dentro do contrato. Precisou, eles vão lá, chama você mobiliza, faz o serviço e boa. Mas isso é um contrato mesmo. Agora, eu acredito que ele está falando aqui, ó, como amarrar em contrato. É assim, cara. Contrato, o que é? É em ambas as partes. Não adianta você querer e o seu cliente não querer. Não, né? Não tem jeito. Então, o contrato ele tem que ser o quê? Bom para os dois lados. Né? Ele tem que ter um aceite ou uma assinatura no contrato, tanto o seu, do profissional habilitado, como do cliente. E aí você consegue fazer. Se você conseguir fazer um contrato de 5 anos, excelente, ótimo. Você vai manter, já é garantido o seu cliente, desde que você cumpra, né? O contrato, você consegue garantir ele aí por 5 anos. Tá? Agora, a melhor forma de você garantir contratos, eu já tenho a dica aqui para dar. Né? É fazer um trabalho bem feito. Né? Se você não fizer um trabalho bem feito, pode ter contrato que for, cara, que o cara quebra o contrato e manda você passear. Não tem jeito. Exatamente. Então a dica que eu dou é: se preocupe em fazer um trabalho bem feito, execução e entrega. Cara, ninguém acredita, mas existem empresas que procuram a gente. Quer ver? Ó, eu tive isso no mês passado, por exemplo. Uma empresa procurou e falou: Marcos, eu queria que você fizesse o serviço de NR13. Eu falei: ok, vamos lá. Fez proposta, tudo. Aí eu vi lá que tinha uma empresa que já tinha um contato com eles, que fazia anteriormente para eles, e o pessoal falou: cara, essa empresa aqui, você acredita que os relatórios do ano passado, isso fazia o quê? 12 meses, já 1 ano atrás, eles não entregaram ainda para a gente? Falei: não é possível, como que uma empresa vai lá, inspeciona e fica 1 ano para entregar um relatório, um documento? É para perder cliente o cara fazer um negócio desse. Então, por isso que eu falo, não adianta ir lá, mandar o melhor técnico. Vai lá, faz a melhor inspeção.
Ah, eu tenho um medidor de espessura de R$ 50.000. Eu tenho um analisador químico portátil que mede o cromo níquel em 5 segundos. Eu tenho sei lá, um microscópio portátil que faz uma análise metalográfica por ondas sonoras. Ok, mas não entrega. Não adianta nada fazer as inspeções e não entregar. Então, Entrega o relatório. se concentrem em executar bem executado, né, de acordo com o que você programou com o seu cliente e fazer a entrega bem feita, no prazo que você prometeu. E aí você vai garantir, com certeza, e não vai nem precisar de contrato assinado, mas você vai conseguir garantir aí essa fidelidade do seu cliente. Boa, boa. Trabalho bem feito e bem entregue, o cara procura você, né? Não tem como ser diferente disso. Você ganha credibilidade, ganhou credibilidade, você ganhou o cliente. Simples assim. Exatamente. Ô Marcos, vamos para a última aqui Escolhe então, uma que é a aí. pergunta Escolhe uma aí. do Jonathan Ken. Eu achei essa boa aqui, ó. Ele pergunta se existe algum procedimento normatizado para instalação de DCBI. Procedimento normatizado para instalação de DCBI. Cara, assim, não existe. A norma NR13, na verdade, é uma norma, tá? Então, pode-se dizer que está normatizado isso. Ela fala que você precisa ter um DCBI se você tem uma válvula de retenção entre a válvula de segurança e o equipamento protegido por ela. Então, vamos lá. Eu tenho um vaso de pressão e tenho uma tubulação e uma válvula de segurança. Entre a válvula de segurança e o equipamento, eu tenho ali uma válvula esfera. Ali eu tenho que pôr um DCBI, é o que a norma fala e exige isso, tá? Agora, ela não fala qual tipo de DCBI que tem que ser, que formato que tem que ser. Ah, tem que ser com cadeado, tem que ser vermelho, amarelo, tem que ser, sei lá, com ajuste, ou eu posso meter uma corrente lá e fechar com cadeado. Cara, independente do tipo, ele tem que inibir ou não impossibilitar, na verdade, né? Ele tem que impossibilitar o fechamento daquela válvula, Fechamento. para que a válvula de segurança esteja sempre sendo utilizada. Ali, a pressão tem que estar na válvula de segurança e não na válvula de retenção. Só, não existe isso, não. Eu acredito que ficou bem respondido, né? Sim, sim. Bem respondido. Tem uma Ô outra Marcos, aqui, então, vamos aproveitar e responder mais essa aqui, ó. Acho que essa aqui não está com vamos você, lá. chegou agora. Eu não tenho o nome da pessoa, Não se tem, quiser falar, eu leio ela aqui. não aparece o nome também aqui, mas a pergunta é: prontuários de compressores Compressor novo. novos, tá vendo aí? Não Não estão estão vindo vindo conforme. conforme. Fala aí o resto. Não estão vindo conforme NR13. Sem os cálculos, É é normal? normal? Não é normal. Ah, tá, Depende do peraí. Não, fabricante. mas peraí, ó, vamos lá. Geralmente, eu não sei se ele está falando de cálculos aqui, né? Porque geralmente eles colocam o item da norma em alguns fabricantes, tá? Ó, é interessante isso. Porque assim, o que é o cálculo para ele que está perguntando? Ele deve estar falando assim, ó, o formulário, né? As fórmulas. Isso é um cálculo. Eu considero as fórmulas um cálculo também. Tanto é que no nosso procedimento, né? No nosso prontuário reconstituído, a gente coloca as fórmulas, né? Mas É, eu acho que ele deve estar só falando para isso, né? complementar, não, eu ia comentar que ele deve estar falando, porque tem um item lá quando você reconstitui o prontuário, quando você faz o cálculo, que pede a metodologia de estabelecimento da PMTA. Então, Isso. provavelmente, essa é a metodologia que ele esteja falando. Posso estar enganado também, Mas mas então, parece que foi isso que eu entendi. mas vamos entender aqui, ó. O Inmetro, se o fabricante do compressor de ar está vendendo no Brasil, ele tem que ser homologado pelo Inmetro. Ele tem que ser. Se não Sim, for, cara, sim. já morre aí, já está ilegal. Se ele for homologado pelo Inmetro, provavelmente o Inmetro avaliou essa documentação. Se o Inmetro avaliou essa documentação, ele entendeu que a metodologia para chegar na PMTA está correta. E quer ver um exemplo? Se eu falar assim, ó, cara, ASME
8, divisão 2, divisão 1, apêndice, parágrafo o W16, por exemplo. Apêndice A. Ué, é só ir lá no ASME, você vai ver qual que é a metodologia. Então, se ele colocou isso, pode ser que o Inmetro considerou isso como a metodologia para chegar na Metodologia. PMTA. Então, que ela tem as fórmulas. Isso. E aí ele coloca só o quê? Os resultados. Qual que é o resultado? A PMTA, a espessura mínima, né, com base nos cálculos e assim por diante. Então, temos que entender o que está pedindo a norma e interpretar dentro disso. Eu, por exemplo, se eu olho lá e está o item da norma, que eu posso até olhar na norma para ver se está certo mesmo, se é aquilo lá, e tem o resultado, certo? O mínimo, o máximo, né, na verdade, não o mínimo, o máximo que você pode fazer é fazer o cálculo e ver se o resultado está certo. Mas assim, sinceramente, homologado pelo Inmetro, não tem por que fazer isso. Isso aí é... Cara, o Inmetro tem que dar conta disso. Agora, falando sobre esses equipamentos, né, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, já aconteceu aqui isso, e o Vitor acho que vai lembrar dessa situação. Equipamentos fabricados hoje estão na beirada do precipício já, né? Tá tipo assim, ó, a norma fala... Tá quase morto. O ASME fala que você tem uma espessura mínima de 2,5 para equipamentos que trabalham com ar comprimido, vapor e água. Então você tem lá 2,5 na espessura mínima conforme a OG16 da norma, do ASME. E aí, os caras fabricam com 2,6. Quer dizer, ele está 1/10 de uma corrosão e reprova. 1/10. E como a norma já não precisa mais, né, não exige mais inspeção inicial, o que a gente faz? Não faz mais medição de espessura. Né? Se você tem o prontuário, você simplesmente vai lá, o profissional habilitado, faz uma avaliação do prontuário para saber se está tudo certo, da válvula de segurança, se está instalada, faz um teste manual, e aí abre um livro de registro com a data da instalação do equipamento. E aí já coloca a próxima inspeção, e aí eu sugiro que você, que é um profissional habilitado que está fazendo uma abertura de livro de um vaso de pressão como esse, coloque 1 ano só. Não coloque 5 anos porque ele é categoria 5. Porque em 5 anos, meu irmão, 1/10 de milímetro não vai aguentar. Já foi. Então coloque 1 ano para a próxima inspeção, ou para a primeira inspeção periódica. O que já aconteceu, e o Vitor vai lembrar sobre isso aí, você vai falar, Vitor, sobre isso. Cliente que tinha um equipamento desse em estoque, perdeu o prontuário do fabricante. Quando ele foi colocar para utilização o equipamento, ele chamou a gente e falou, ó, perdi o documento, como já estava em estoque há muito tempo, pedi para o meu fornecedor, eles não tem mais, não tinha o prontuário. Vocês podem reconstituir? Sim, apesar de ser um equipamento novo, a gente pode reconstituir. Fizemos a inspeção dele e vimos que o equipamento nos tampos estava com 2,4 milímetros. Então, alguns desses equipamentos já vêm reprovados, já nasce morto. E aí a gente reprovou o equipamento, ou seja, não tem como usar, não pode fazer um recálculo de um equipamento como esse, né, para manter aquela PMTA que eles precisavam lá e a pressão de operação. Então, quer dizer, o equipamento pode ser que está nascendo morto mesmo, e como você não faz a inspeção inicial, você não pega. Por isso que você tem que colocar só 1 ano para a primeira inspeção periódica. Fechou, Vitor? É isso aí. 8 horas. Ó, em ponto, cravado. Então, beleza, Marcos. Você quer passar algum recado antes de eu finalizar a live? Quero sim. E antes de você falar, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal mandando pergunta. Parece que cada quinta-feira aumenta o número de perguntas. Daqui a pouco até fazer uma live de 4 horas. Olha lá, ó. Alguém viu umas pitu ali, mas deixa isso aí pra lá. É o estoque do Vitor, isso aí. Não, é só enfeite, viu, Bruno? Ô, Brunão, é só enfeite. Ei, é só para ficar bonito aqui no cenário. E tem mesmo, rapaz. Tem umas... Olha lá, umas pitu, uma cerveja aí, ó, tá vendo? É tudo estoque, tá? Já bebi tudo já. Deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Na verdade, assim, o pessoal estava esperando aí sair o curso, né, gratuito que eu vou dar agora dia 14, 15 e 16 de fevereiro, que é o treinamento, que é o curso de inspeção de vasos criogênicos, tá?
Como que é feita uma inspeção de um vaso criogênico? Como que ele é fabricado? Né? Como que a gente tem que avaliar? Como que precisamos avaliar esses requisitos de fabricação? Tudo isso vai estar nesse treinamento. E para você se inscrever, né, você precisa ir na minha bio do Instagram, no Linktree lá. O primeiro item, né, o primeiro botão lá é o botão para você se inscrever para esse treinamento, tá bom? Então, todo mundo aqui está convidado, pode fazer a inscrição lá, gratuito, não paga nada. O cara vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, onde nós vamos colocar as aulas e tem um certificado de participação no final do treinamento para todo mundo. E é isso aí, é isso que eu tinha para dar como recado. Estou muito satisfeito com as lives, vamos ver se dá para a gente manter o horário, depois tá voltando aí alguns compromissos que eu tenho de quinta-feira, eu vou tentar fazer um esforço. Caso contrário, a gente sobe pelo menos para 18h30, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente vai falando aí com o pessoal. Beleza. Boa, boa. Só para complementar também, pessoal, não perca essa oportunidade. É um equipamento que acaba sendo algo muito difícil para quem está dentro do NR13. A metodologia de ensaios, a forma com que esse equipamento é fabricado. Eu vou estar nesse treinamento aí, viu, Marcos? Não te falei nada, mas eu quero participar porque é algo de muito interesse meu. Então, fica a dica aí, entra lá no perfil do Marcos, abre o Linktree, participa, entra nos grupos aí que vai valer muito a pena. Com certeza. Tamo junto e é só o começo. Valeu, Tamo galera. junto aí, valeu, galera. Um abraço para vocês. Um abraço, tchau, Falou. tchau.